Se você já teve essa experiência de remover um conjunto injetor STH, aplicação Mercedes, com sistema UP, onde você removeu este injetor, colocou em cima de uma bancada, não fez absolutamente nada de reparação, foi colocar de volta, o veículo que estava funcionando bem deixou de funcionar. Então, se você viveu essa experiência, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Curta, comente e se inscreva neste canal. Bom, pessoal, como eu estava comentando com vocês, com certeza essa foi uma das perguntas que mais surgiram ao longo desse período e eu estava preparando justamente esse momento para dar uma dica técnica importante. Muitos colegas me perguntaram, professor, eu removi um conjunto injetor STH Mercedes, aplicação motor Mercedes, né? Aplicação Mercedes, sem dúvida nenhuma. Me fugiu aqui a linha de raciocínio. Vou continuar, ok? Então, o que acontece? Muitos colegas me perguntaram, professor, por que quando nós removemos um conjunto injetor STH, aplicação Mercedes da série 900 ou da série 400, aplicação UP, em que eu retirei o conjunto injetor para fazer um serviço, o motor estava funcionando perfeitamente, o caminhão tinha força, andava, subia. Eu retirei esses injetores e coloquei em cima de uma bancada, o cliente não aprovou o orçamento para verificar, fazer limpeza. Quando eu fui colocar, o cliente voltou dizendo que o caminhão tinha perdido força, tinha perdido potência, tinha perdido marcha. E aí acontece muito, e é claro que existe uma explicação técnica que nós vamos comentar nesse detalhe. Então, me acompanhe na linha de raciocínio, por favor. Trata-se de um conjunto injetor UP, conjunto injetor STH, com uma bomba, uma unidade de bomba, aplicado, eu peguei aqui, tem várias aplicações desse modelo, mas eu peguei aqui motor OM 926LA, que a aplicação do veículo é um L1622, um OF 1722. Tomando como exemplo o conjunto injetor 0432 193 478, que é aplicado nessas aplicações aqui, que você encontra nessas aplicações. O bico injetor é um DSLA. Ora, o número dele é o 0433175483. Um exemplo, claro, existem várias aplicações, ok? Mas a primeira coisa que nós temos que comentar é o que é um injetor DSL, porque a Bosch tem dois tipos de injetor, de ponteira. Vou falar a ponteira porque é a linguagem que vocês conhecem. Então, nós temos a ponteira DLL, aonde a aresta, a agulha veda através de uma aresta, existe uma aresta de vedação, e os orifícios de injeção ficam abaixo dessa aresta. E os injetores DSL. Os injetores DSL são injetores que não possuem aresta de vedação. A agulha, ela veda por cone, por conicidade. Então, é a lateral do cone que faz com que os orifícios de injeção sejam tapados. Ora, quando você monta um conjunto injetor com uma ponteira DSL nova, que dá o torque que o fabricante especifica, tanto na porca de fixação do bico como no porta-injetor, fez a limpeza adequada, substituiu a arruela de vedação, você trocou o kit, né? Porque essas aplicações têm uns kits
que compreende disco intermediário, pino de pressão, mola, calço, né? A bucha defletora térmicazinha, né? que algumas aplicações têm um defletor, que é justamente para dissipar o momento de chama, para que não atinja no corpo da agulha, dissipe esse calor também. Então, neste caso, você fez a montagem tudo certo. A agulha, ela se centralizou e ela ainda não trabalhou no veículo. Você deu torque, você não sabe, no momento do torque, quais são as forças tensionais que estão acontecendo, laterais, tendendo a deslocar lateralmente o conjunto. Então, isso daqui é torqueado com seu determinado torque no veículo. Com a arruela de vedação original, deu torque específico. No primeiro funcionamento, em que há dissipação de calor, porque a temperatura aqui na extremidade dessa agulha chega em torno de 1.200 graus centígrados. Então, esse calor é dissipado pelo tempo de lavagem, pela arruela de vedação, pela buchinha térmica. Então, há uma dilatação e esta agulha, ela se ajusta, como ela trabalha através da vedação de cone, a parte linear dela aqui define muito bem. Se esta agulha tiver um deslocamento lateral, porque a folga entre o corpo da agulha e o corpo do bico é em torno de 2 milésimos. Ora, se houver qualquer deslocamento lateral, você vai ter um dos lados fechando mais, através da conicidade, e liberando. Por isso que, quando você monta as peças tudo nova, o motor se ajusta, a pressão de injeção, que nesta aplicação chega em torno de 1.800 bar de pressão, em potência, ela se ajusta, ela alinha, a hidráulica alinha. E com a dilatação, o conjunto se alinha. Porém, se você remover este conjunto, dificilmente você vai conseguir colocá-lo na mesma posição em que estava antes. O que vai acontecer? Se você tirar este injetor, colocar em cima de uma bancada, esse conjunto, e o caminhão estava andando bem, mas o cliente queria que fizesse uma verificação da pressão de abertura, a forma do jato, queria que fizesse uma manutenção. Você nem tocou, simplesmente você removeu. Quando você colocar, dificilmente você vai conseguir alinhar nas mesmas condições em que aquela agulha, primeiro porque você não vai devolver para o mesmo cilindro. Você não se preocupou com isso. E mesmo que você marque qual é o cilindro daquele conjunto injetor, dificilmente, trocando a arruela, assentamento, carbonização, dificilmente você vai ter o mesmo alinhamento. Ora, quando nova, ela ainda não se ajustou. Mas quando usada, ela já trabalhava numa posição. E na hora que você der o torque, que aquecer, que dilatar, essas variantes vão desalinhar a agulha. E desalinhando a agulha, o que vai acontecer é que o fluxo hidráulico vai diminuir. Para você ter uma ideia, esse fluxo hidráulico diminui em torno de 5 centímetros em média, 5 centímetros cúbicos. Você tem ideia, noção do que é isto? E aí, por isso que o veículo, depois que você colocou no motor, começou a ter perda de potência. Você não fez nada, só fez retirar. Isso é característica de todos os injetores DSL. O DLL, ele não tem esse problema, porque ele veda por aresta. Então, qualquer posição que a agulha fizer, não tem problema nenhum. Ela veda. Aqui não. Se a agulha tender, se deslocar para a direita, os orifícios que estão nessa área aqui, ó, são estrangulados
e o fluxo hidráulico fica muito maior de um lado do que do outro. E se percebe no teste de bico isso, hein? Na hora que está se ajustando a pressão de abertura, que vai se avaliar o volume hidráulico, ou seja, a injeção, o fluxo hidráulico, a característica da injeção, porque esse injetor é um DSL grupo 4, ele não tem ronco, ele apenas se ajusta a pressão de abertura e se faz o teste de estanquidade. A forma do jato tem que estar, não pode ter gotejamento e tem que estar cheio, ok? E você percebe que tem mais diesel saindo pelo um lado do que pelo outro. Essa é uma dica que é importante para explicar para você. Se você tiver que remover um conjunto STH de um veículo, se prepare para colocar ponteiras novas, porque senão você vai ter perda de potência pela diminuição hidráulica, porque você não vai conseguir mais a mesma performance de alinhamento de agulha que já estava trabalhando, já tinha um vício, agora, mesmo colocando no mesmo cilindro, na mesma posição que estava antes, ok? Então essa é uma dica muito importante, porque a solução, se você remover e for colocar, saiba que você vai ter que colocar ponteiras novas, senão vai ter perda de potência pelos fatores que nós explicamos. Até a próxima.